Oi, gente! Então, bem-vindos e bem-vindas. Quem topou estar aqui comigo fazendo a disciplina digital de Psicologia Histórico-Cultural? Quem topou? Sim, porque essa disciplina é uma disciplina eletiva, tá? E eu sei que muitas vezes tem uma expectativa gigantesca em relação a ela. E da minha parte também tem. Eu amo essa disciplina porque ela é parte da minha vida, simplesmente isso, né? Eu vivo essa perspectiva teórica, epistemológica, essa forma de conhecimento da psicologia. E aí, um grande parênteses que a gente precisa fazer. Sim, ela é um referencial, uma abordagem teórica da psicologia, tá? Por que tanta ênfase nisso, Marina? Porque nós temos tantas outras, né, que são perspectivas ou abordagens apresentadas ao longo do curso, como a psicologia comportamental, a psicanálise, a Gestalt, e a psicologia histórico-cultural é uma delas também. E eu fico sempre muito contente quando vocês acessam essa disciplina e vocês se interessam por ela, porque é uma forma de compartilhar um pouquinho daquilo que, de novo, é o que eu vivo, é minha crença, faz parte dos meus valores. De antemão, vou dizer para vocês, como vocês devem já saber, que tem um grande autor, que brincam que eu casei com ele, que é o Vygotsky, que ajuda, né, ou que dá fundamento, o maior pensador dessa perspectiva. E aí tem uma curiosidade da vida dele que eu sempre me espanto quando eu falo. Ele morreu super jovem, aos 38 anos, e ele tem muito material publicado, né? Só formações ele tinha mais de 5, falava várias línguas. E um pensador de um país que hoje, né, não existe mais enquanto país, que é a antiga União Soviética, mas um pensador que se construiu, que nasceu e que produziu boa parte da obra dele, né, no país que hoje a gente chama ou conhece como Rússia. Tá? Ou seja, uma outra localidade, uma outra cultura, uma outra forma de pensar. E como a gente consegue transpor essa forma de pensar que ele produziu lá em 1930 e alguma coisa, né? Lembrando que ele morreu em 1934, num outro país, com uma cultura completamente distinta da nossa, para nós aqui no Brasil, de forma a atualizá-la ou de maneira a discuti-la e ela ser tão contemporânea para nós. Um adendo em relação a isso é que efetivamente essa teoria entra na psicologia por meio da psicologia da educação, e a partir da década de 80, com a abertura do país, com a abertura da ditadura militar no país. Tá? E ele é, então, um dos pensadores que passa a ser estudado, conhecido e muito lido, principalmente na área da educação. Então, é bem comum, quando você pesquisar materiais na internet ou no YouTube, onde quer que seja, principalmente no Brasil, virem materiais de Vygotsky na área da educação. Coisas importantes aí. Primeiro, ele é um autor da psicologia. Efetivamente, ele discutiu e trabalhou muito em relação ao desenvolvimento infantil e aos processos de aprendizagem. Mas ele não discutiu o processo de desenvolvimento e aprendizagem exclusivo à educação. Ele se propunha a discutir essas questões pensando de maneira geral o ser humano. Como é que você aprende a ser quem você é? Como é que você se desenvolve? Essas eram as questões que ele se propunha. Até porque, para o Vygotsky, não existe uma natureza humana, existe uma condição. Isso quer dizer o que, Marina? Isso quer dizer que você não nasce um ser humano. Isso quer dizer que a condição de nascer dessa espécie é uma das condições necessárias para que a gente possa se desenvolver e aprender a ser gente. Aprender a ser de uma forma ou humanizar-se ao longo da vida, tornar-se um sujeito humano. E essa premissa é essencial, por quê? Porque ao mesmo tempo em que ela coloca a biologia, e todo o processo de desenvolvimento biológico como uma base, uma condição, o que muitas vezes as pessoas esquecem, porque considera que Vygotsky só trabalha o social. Não, ele também considera em muito os aspectos biológicos. Parênteses aqui, ele, juntamente com Luria, foram os primeiros a estudar as questões neurológicas do ser humano. Inclusive, o Luria é considerado o pai da neuropsicologia e foi parceiro do Vygotsky de produção por muito tempo.
né? Fechando parênteses e voltando, então sim, a psicologia histórico-cultural, ela trabalha muito com os aspectos biológicos, mas considera esses aspectos uma condição e não uma determinação. E isso faz uma diferença gigantesca. Além dessas questões, ele ainda agrega na discussão, sim, as questões sociais, ou mais especificamente em Vygotsky, as questões culturais, e nós vamos falar sobre esses aspectos, está lá no material de vocês, e também os aspectos ontológicos de desenvolvimento do ser, na sua singularidade. Então, ele traz aí três questões, três conceitos primordiais para a gente pensar o processo de construção daquilo que somos, como desenvolvemos e como aprendemos a ser o que somos, unindo os aspectos biológicos, os aspectos sociais ou culturais e os aspectos ontológicos, ou os aspectos da minha singularidade, certo? Além dessas questões, tem um ponto que eu considero primordial da obra do Vygotsky, que é a base que a gente chama epistemológica e metodológica. Adoro essas palavras, gente, elas fazem com que a gente sinta bem inteligente, assim, né? Epistemologia ou base epistemológica. O que é a base epistemológica ou o que é a base de compreensão de mundo que o Vygotsky tem? O Vygotsky, ele trabalha a partir do marxismo. E aí, novamente, mais um parênteses. Por que um parênteses? Porque muitas vezes a gente ouve falar em marxismo e a gente associa logo a comunista, a partido, a uma série de coisas. Não, gente, eu estou falando do Marx da ciência, não o Marx da militância, que também existe, e é o mesmo Marx, Karl Marx. O Marx da ciência, ele trabalha com uma base, ele constrói, na verdade, uma base que nós chamamos de materialista histórico-dialética. E é essa base que particularmente me encanta e que traz uma forma de entender o mundo e a articulação dos aspectos biológicos, dos aspectos culturais e dos aspectos ontológicos, ou seja, da minha singularidade, de uma maneira dinâmica, de uma maneira com suas controvérsias e de uma maneira não a sobrepor uma questão sobre a outra, mas a entender o diálogo que esses três aspectos têm. Não dá para perder de vista que, para o Vygotsky, a base material de construção da existência é sim o nosso corpo e é sim uma biologia que nós temos. E isso é premissa nesse entendimento. A gente não pode abrir mão. O que nós também não podemos supor nessa perspectiva é que essa base biológica explicaria todos os comportamentos humanos ou determinaria aquilo que a gente é. Você há de convir comigo, né, gente? Achar que a minha biologia dita o que eu vou ser é meio estranho atualmente, não é verdade? Em tempos onde a gente consegue fazer cirurgias plásticas para mudar tamanho de nariz, tamanho de orelha, tamanho de seios, tamanho de bumbum, é muito difícil pensar que a biologia determina o que eu sou. Ela me dá uma condição, mas eu não consigo mais pensar em uma determinação biológica. Então, essa, para mim, é o ponto, o pulo do gato da perspectiva do Vygotsky e que faz com que, mesmo sendo alguém que escreveu em 1930, consiga hoje ser atual e nos colocar uma outra forma de pensar. Primeiro, entender os fenômenos contextualizados numa história e num tempo e principalmente num contexto de produção. E segundo, entender que cada pessoa faz uma combinação desses fatores culturais e históricos na sua história pessoal, na sua singularidade. Partilho muito dessa perspectiva, acredito muito nesse viés e penso que isso nos dá a possibilidade de uma abertura gigantesca para entender o ser humano na sua complexidade e não reduzir ele a nenhuma forma. Porque o ser humano, sim, é extremamente complexo, extremamente diverso. E isso é o que me encanta na psicologia. Espero encontrar vocês na próxima unidade e a gente vai se falando. Até mais!